Amados irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela transmissão nas redes sociais, querida Maria, que hoje receberá a grande graça no dia do batismo do Senhor, de também ser batizada, familiares aqui presentes. Irmãos, nós hoje somos chamados por Deus a contemplarmos a realidade do batismo. No evangelho de hoje, de maneira mais simples, porque foi a versão de São Marcos, nós encontramos o relato do batismo de Jesus. Todos nós sabemos, Jesus, quando inaugurou a sua vida ministerial, a sua pregação, ele recebeu de João Batista o batismo nas águas do Rio Jordão. E a igreja, após Pentecostes, também assume o batismo como mandato de Deus para a sua vida ministerial apostólica. E no batismo, Deus, nosso Senhor, que assim o quis, ele perdoa todos os pecados, insere na igreja, faz com que aquele fiel batizado participe na vida da graça. É importante nós fazermos aqui uma distinção entre o batismo que Jesus recebeu e o batismo que nós recebemos na igreja. O batismo que Jesus recebeu por João Batista foi o chamado batismo de conversão. Era um ato simbólico de alguém que mudava de vida. Diferente do nosso batismo, o batismo que hoje a Maria receberá, através do qual nós participamos da vida da graça, nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos o perdão dos pecados, nós temos o ingresso na igreja. Jesus, quando foi batizado, ele não se torna filho de Deus, porque ele já é o filho de Deus. Jesus, quando é batizado, ele não é inserido na igreja, porque a igreja foi instituída, foi edificada por ele mesmo. Ele é a pedra angular sobre a qual a igreja é construída. Jesus, quando é batizado, ele não participa da vida da graça, porque ele já era o próprio Deus, já estava ali possuído pelo Espírito Santo, embora na sua humanidade recebe ali o Espírito Santo no momento do batismo, ali naquele ato do batismo no Rio Jordão. Jesus, ele, quando é batizado, ele não recebe o perdão dos pecados, porque nele não há pecado. Isso é importante nós distinguirmos. Mas além de Jesus, outras pessoas foram batizadas. E também essas que foram batizadas por João Batista, naquele momento, não recebem essas 4 graças que eu citei, que são próprias do batismo. Isso, a partir do tempo da igreja, nós começamos a receber a graça. Porque Cristo, quando faz o mandato, ide por todo o mundo e fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, encontramos isso em Mateus 28, quando Jesus faz esse mandato, ali, sim, nós temos o batismo instituído na igreja como sacramento, como graça extraordinária, que até o dia de hoje nós o temos como o primeiro sacramento que nos faz iniciar a vida espiritual com Deus e também o primeiro sacramento necessário à nossa salvação e necessário à nossa vida cristã. Juntamente com o crisma e a Eucaristia, o batismo forma os chamados sacramentos da iniciação cristã. São os 3 sacramentos que todo cristão, todo católico deve ter como próprio de alguém, de um discípulo cristão. É importante que para a gente compreender a realidade do batismo, nós possamos ir lá no início da igreja, nos primeiros séculos, e contemplar o que estava suposto no batismo. E, curiosamente, embora nós tenhamos a prática de batizar as crianças assim que nascem, o quanto antes, após o seu nascimento, é importante que a gente compreenda que a realidade ou compreensão do batismo,
está ligada muito ali ao batismo de adultos. Isso tem até uma razão histórica, porque quando começa a igreja o seu anúncio, a sua pregação, além dos discípulos ali que circundavam a Jesus, todo o restante ou era judeu ou era pagão. E por isso precisava do batismo, não eram batizados ali. Os discípulos certamente ali receberam ali o batismo inicial do próprio Cristo, mas tinha todo um mundo de pessoas a ser batizado. E quem eram essas pessoas na sua maioria? Eram pessoas adultas que iam receber o batismo. E essas pessoas, elas eram convidadas à graça do batismo depois de um processo preparatório. Vejamos, um pagão ou um judeu que vai ser batizado. O que ele precisa antes de chegar ao batismo? Que alguém pregue para ele a palavra de Deus. Isso é o primeiro ponto, a primeira etapa de um processo de batismo de adultos. Que o adulto possa receber, conhecer a palavra de Deus, possa conhecer a palavra de Deus. É necessário que essa palavra seja pregada, seja anunciada. Acontece que a gente é de uma cultura em que o evangelho está parcialmente semeado. A gente fala de Cristo com qualquer pessoa. Até as pessoas que são mais indiferentes a Deus falam do evangelho, falam da Bíblia, falam das Escrituras. Talvez não conheçam com profundidade, talvez aquela palavra não penetre a sua vida de verdade, mas fale. Aqui estamos falando de um contexto em que a palavra de Deus era realmente desconhecida, que falar de Cristo era algo original, algo novo. Para o judeu, era falar que ele cumpria aquela promessa do Messias. Para o pagão, era fazer com que eles pudessem mudar completamente a sua compreensão. O pagão é aquele que não tinha nenhuma tradição lá do Antigo Testamento. Vamos entender aqui assim, dessa forma. Que não tem nenhum conhecimento da Sagrada Escritura, nenhum conhecimento da Bíblia. Essa palavra tem que ser anunciada. Como que alguém vai chegar, tá na fila lá do batismo? Ah, vou entrar, tô vendo aquela fila ali, tá todo mundo recebendo banho, vou entrar nessa fila também. Não. Eu preciso ter consciência do que é isso. Consciência da pregação. E antes do batismo, temos essa pregação da palavra, mas não basta dizer, é legal, o batismo é isso, então eu quero receber também, porque isso aí, de repente, eu gostei dessa coisa aí, eu quero receber. Não. O batismo, ele exige uma conversão, uma mudança de vida. Aquela palavra que foi pregada, ela tem que tocar a minha vida. Ela tem que fazer com que eu mude a minha conduta, que a minha vida se converta, que o evangelho seja a minha regra. Eu leio o evangelho, leio a palavra de Deus, isso aqui direciona os meus atos. E é o segundo ato que o batismo aqui exige. Primeiro, a escuta da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Essa palavra é anunciada. Depois, essa palavra, ela é acolhida. Porque eu posso ouvir uma pregação, posso ouvir um discurso, posso ouvir um texto, mas aquilo ali pode não penetrar, eu posso não acolher. Eu preciso acolher a palavra como um todo. É claro que aqui, quando a gente fala pregação da palavra de Deus, pregação do evangelho, conhecimento do evangelho, supõe que alguém que está começando nesse processo ainda não conhece a totalidade da palavra de Deus, mais ou menos os seus elementos essenciais, principais, fundamentais. O terceiro passo do processo do catecumenato, o processo para o batismo, é a adesão da fé da igreja. Vamos lembrar que eu falei lá no início, o batismo, ele nos faz participar da vida da graça de Deus, nos torna filhos de Deus, perdoa os nossos pecados e nos insere na igreja. Eu sou inserido no corpo de Cristo.
E para que eu seja inserido no corpo de Cristo, eu devo ter a mesma fé que esse corpo. O corpo de Cristo aqui é a igreja. Se eu serei inserido na igreja, eu devo ter a mesma fé da igreja. Aquilo que a igreja crê, eu creio também. E aqui isso é colocado de maneira pedagógica, de forma distinta da pregação da palavra de Deus. Embora na profissão de fé da igreja contém aquilo que a palavra de Deus crê, e na palavra de Deus contém aquilo que a igreja crê. Mas a formulação do credo supõe também a tradição da igreja, supõe afirmações de fé próprias da igreja, inclusive a crença de que Deus, que eu creio na igreja una, santa e católica. Quando nós professamos a fé aqui na missa, vamos fazer isso daqui a pouquinho, ali nós professamos tudo que a igreja crê. E é importante que alguém que está no processo de catecumenato, de processo de catequese, um processo para o batismo, conheça cada artigo, cada afirmação. Cada frase do credo é uma afirmação de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Falar e pensar assim atrapalha um pouquinho. Essas afirmações, cada frase dessa tem toda uma compreensão de fé e a gente precisa aprofundar. Até um exercício que você deve fazer em casa, se você não fez ainda, pegar o credo e se perguntar: o que eu compreendo por cada frase dessa? Qual é a minha compreensão? Claro que aqui não é uma fé individualista. Ah, eu entendo isso, você entende outra coisa e cada um fica com o seu entendimento. Não, não tem isso. É a fé da igreja. Eu creio que a igreja crê. Então, se eu não compreendo aquilo, é meu dever investigar, pesquisar. No Catecismo da Igreja Católica, aquele livro amarelo, grande, ali nós encontramos toda a explicação de cada frase dessa do nosso credo, chamado cada artigo da fé. E olha só, depois de ouvir a palavra de Deus, se converter na sua vida, professar a fé, alguém deve ser batizado. Depois disso, e aí depois do batismo vem o sacramento do crisma e depois da Eucaristia. Mas como eu falei, isso aqui é um processo supondo a conversão de adultos. Quando o adulto é convertido à fé. Daí que vem o questionamento de muitos protestantes, que a maioria das igrejas protestantes fazem essa prática, não todas, mas a maioria, que é a prática de só batizar quando a pessoa já é capaz de decidir por si, já é um pouco mais madura. E nós, católicos, temos a prática, desde os primeiros séculos, de batizar crianças, de batizarmos crianças. Até os 7 anos, a criança é batizada fora de qualquer ensino da fé. A partir dos 7 anos, como é o caso da Maria, nós batizamos depois de um processo de anúncio da palavra de Deus, conversão de vida e também profissão de fé. A partir de 7 anos, já tratamos assim, dessa forma, seja criança, adolescente ou adulto. E aí questiona-se, será que então não deveria esperar a criança crescer para ela então se converter
para ela assumir a sua palavra, assumir a sua fé e, enfim, ser batizada? Não. A igreja não pensa assim. Isso é para quem vive longe de Cristo. Para quem cresce num seio católico, não deve ficar privado da graça do batismo nunca. O quanto antes a criança nasceu, deve ser batizada. Por quê? Porque a graça da filiação, a graça de viver a vida na graça de Deus, de ser inserida na igreja, de participar de todos os bens da igreja, essa graça não deve ser privada da criança. Ela deve viver isso já. Acontece que aqui é um dever fundamental, especialmente dos pais e padrinhos, de fazermos agora o processo inverso. Após receber o batismo, a criança deve conhecer a palavra de Deus, não vou dizer se converter, mas aderir como sua, e também conhecer a fé da igreja. Aí sim entra o papel dos pais e padrinhos de apresentar à criança a fé da igreja e a palavra de Deus, que se faz de uma maneira muito simples até, porque à medida que a criança vai amadurecendo, ela vai se questionando de muitas coisas, e aqui é papel dos pais de orientarem as crianças para o conhecimento. Claro que também os pais podem estimular a criança, dando a elas livros que falam sobre a palavra de Deus. Temos pequenos, assim, até livros infantis, Bíblia infantis, que trazem gravuras, imagens. Temos pequenos filmes que ajudam, músicas, são modos de compreender a palavra de Deus. Essa semana agora que eu estava em São Gonçalo, eu fui visitar uma afilhada minha de 7 anos, afilhada de batismo, e ela me fez um questionamento de adulto, próprio das crianças, né? Como estávamos celebrando Natal, há pouco tempo, ela me questionou por que Jesus, quando Jesus nasceu ali em Belém, se ele existia antes, por que ele nasceu então ali da Virgem Maria? Ou seja, como que Jesus ele nasceu ali se ele já existia antes? E aí? Ele me fez uma pergunta do mistério da encarnação. O mistério de Deus que sempre existiu, de Cristo que sempre existiu, em um momento da história se fez homem. É claro que eu não tive condição de fazer resposta suficiente para aquela criança, porque ela estava me perguntando algo de um grande mistério de Deus, que nós, mesmo adultos, até os teólogos, chegam a essa resposta parcialmente, não chegam inteiramente. Nós compreendemos que isso é uma verdade. Deus, ele sempre existiu, Pai, Filho e Espírito Santo, mas na plenitude dos tempos ele se encarnou, ele assumiu a natureza humana. Isso é uma verdade de fé. Agora, como? Por quê? Enfim, são perguntas que a gente às vezes não tem resposta completa. Mas vejam, são em questionamentos como esse que a gente tem a grande oportunidade de apresentar a Deus como um grande mistério que é, e que aos poucos nós vamos assimilando, nós vamos compreendendo, nós vamos assim, chegando perto dele. As crianças ficam muito vislumbradas quando elas conhecem os mistérios da ciência, das estrelas, do tempo. São mistérios da ciência, que a ciência, algumas já desvendou e outros não desvendou. A gente fica ali perplexo diante de mistérios da natureza. E a criança não vai também, aos poucos, tendo acesso a esses mistérios? Da mesma forma, os mistérios de Deus devem ser apresentados à criança, de modo que ela, já tendo recebido o batismo, vai amadurecendo na vida da graça, vai crescendo nesse amor a Deus, vai crescendo nesse conhecimento da igreja, de maneira que vai sendo ali apresentada de maneira progressiva para as crianças. É interessante que a pandemia nos obrigou esse ano a começar a catequese familiar,
né? Esse ano nós já temos explicado isso na comunidade, as novas turmas de catequese, nós vamos contar com os pais como primeiros catequistas das crianças nessa etapa de pré-catecumenato, que é o primeiro ano de catequese. Também resgatando a missão dos pais de serem catequistas, missão dos padrinhos de serem os primeiros catequistas dos seus filhos ou afilhados. Agora, uma coisa que acontece muito na igreja é que as pessoas são batizadas, não recebem boa instrução na fé, recebem uma instrução muito superficial, às vezes fazem catequese, ficam um bom tempo longe de Deus, longe da igreja, e depois de muito tempo retornam à igreja, ou começam a ser evangelizadas por alguém e começam a voltar a frequentar a igreja. Curioso, meus irmãos, que essas pessoas, elas não são obrigadas a viverem de novo a catequese, não são impedidas de receber a Eucaristia para a qual já foram admitidas, mas elas precisam de uma nova evangelização. Talvez seja o caso até de alguns aqui que não se lembram de ter estudado a palavra de Deus ou o credo na sua catequese. Isso não é um problema da nossa paróquia, infelizmente é um problema aí generalizado de boa parte das nossas paróquias. A nossa catequese é insuficiente. Isso é uma realidade que nós enfrentamos. Nós temos uma adesão ali à palavra de Deus e ao credo muito superficial. E aí é dever, primeiramente, de quem está na igreja, de buscar, talvez aqui, correr atrás, buscar aquilo que não foi passado, aquilo que não foi recebido, de conhecer e aprofundar a palavra de Deus, ou de conhecer e aprofundar no credo. Uma pessoa que é acolhida na igreja depois de muito tempo, ela precisa de uma instrução nova, precisa ser novamente catequizada. Quando a pessoa ela já fez catequese, ela até se enturma um pouquinho melhor na igreja. Mas se formos então pensar em pessoas que nem catequese receberam, foi só o batismo, aí sim que ela precisa de mais instrução ainda. É muito comum quando uma pessoa não frequenta a igreja e frequenta pela primeira vez, ela se questionar de uma coisa: que tanto senta e levanta na missa? É questionamento típico de pessoa que não tem o hábito de ir à igreja. Você senta, levanta, tem hora que fica ajoelhado, estranho isso. Acontece que a missa ela é um rito que, assim, é feito para quem já fez as etapas de ouvir a palavra de Deus, se converter, conhecer a fé da igreja e receber os sacramentos. A missa é um rito que supõe essas etapas anteriores. E aí, às vezes, a gente quer levar a palavra de Deus, quer fazer Deus chegar a uma pessoa, leva logo a pessoa para a missa. E ela fica deixando estranho. Eu não vou negar aqui, eu conheço pessoas que se converteram pela missa, que ficaram encantadas e apaixonadas pela missa. Isso acontece. Agora, de modo geral, a pessoa precisa de uma introdução à missa. Precisa de uma preparação para a missa. O que se supõe a preparação para a missa? Ouvir a palavra de Deus, professar a fé. Claro que ninguém está impedido de participar da missa. Ninguém está impedido disso. Mas, de modo geral, quem não tem essa preparação fica um pouco perplexo. Fica um pouco perdido. Não sabe muito bem o que é isso. Estão cantando o que agora? Mas agora que oração é essa? Está fazendo... Fica perdido. Aí é papel o quê? De ter alguém que possa instruir pela palavra de Deus, pela fé da igreja e pelos costumes também da nossa igreja. Enfim, meus irmãos, vamos aqui então aproveitar essa oportunidade da festa do batismo do Senhor para renovar aí, quem sabe, a nossa capacitação cristã. Nós vamos testemunhar esse grande momento na vida da Maria, logo após agora a pregação, em que ela vai ser mergulhada na pia batismal e ali vai receber a grande graça de ser uma filha de Deus,
a grande graça de se inserir na vida da graça, todos os pecados cometidos até o dia de hoje, além do pecado original, serão perdoados naquele momento na pia batismal ali. E nós, que já fomos batizados, somos chamados agora a refletir e pensar: será que o meu conhecimento da palavra de Deus é um conhecimento suficiente? Será que eu tenho uma mínima compreensão de cada artigo do credo, da oração do creio? Ou falta para mim um pouco mais de compreensão dessas orações? Nesse tempinho de silêncio que vamos fazer agora após a homilia, muito curto, cada um reflita, por favor, como que está o meu conhecimento? Cada um pensa para si. O meu conhecimento da palavra de Deus. Como que está o meu conhecimento da fé da igreja, do credo? Cada um possa agora refletir. Se faltou isso na sua catequese, como que você pode fazer para recuperar isso que não foi passado para você? Cada um agora faça a sua reflexão pessoal.